Vivemos em uma geração em que muitos veem a fé como algo superficial, apenas como um sistema de crenças ou um conjunto de práticas religiosas. No entanto, a palavra de Deus nos revela algo infinitamente mais profundo e transformador. Nossa fé em Cristo estabelece uma união espiritual verdadeira e viva com o próprio Filho de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, confronta não apenas um problema moral isolado, mas aponta para uma verdade espiritual fundamental que deve nortear a vida de todo cristão. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. 1 Coríntios 6:14-17. Perceba a profundidade desse ensino. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor, algo acontece no âmbito espiritual que vai além da compreensão humana natural. Nós não apenas somos perdoados ou incluídos em uma comunidade de fé. Nós nos tornamos um com Cristo em espírito. Existe agora uma ligação inesparável entre o nosso espírito e o dele. Como afirma a 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. Essa união tem implicações profundas para a nossa vida cotidiana. Quando Paulo adverte sobre os pecados sexuais, não está apenas falando sobre regras morais frias. Ele está dizendo que, por sermos um com Cristo, envolver-se com o pecado, especialmente o que contamina o próprio corpo, é profanar o templo onde habita o Espírito de Deus. A união espiritual com Cristo significa que levamos o seu nome, a sua natureza e o seu espírito em nosso ser. Nosso corpo não é mais somente nosso, ele pertence a Deus. Como templo do Espírito Santo, somos chamados a honrar e glorificar a Deus em tudo, inclusive no modo como lidamos com nosso corpo e desejos. Infelizmente, muitos cristãos hoje ainda pensam que podem dividir a vida espiritual e a vida prática, como se pudessem ser puros no coração e impuros no comportamento. Mas a Bíblia é clara. Pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga do mesmo lugar? Tiago 3, versículos 11. Nossa comunhão com Cristo não é parcial, mas total. Fomos feitos novas criaturas, e essa nova identidade exige de nós um viver santo, que reflita a glória daquele a quem pertencemos. Ao entendermos a profundidade de nossa união espiritual com Cristo, somos levados a enxergar o perigo real e espiritual que o pecado representa, principalmente quando ele atinge o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, com toda a sabedoria que lhe foi concedida, faz um alerta severo à igreja de Corinto porque eles estavam sendo negligentes com sua vida moral, em especial com a prática da imoralidade sexual, algo que, infelizmente, continua sendo uma armadilha para muitos ainda hoje. A prostituição, o adultério, a pornografia e toda forma de impureza sexual não são apenas violações de regras morais, mas são, na verdade, violações da aliança espiritual que temos com Cristo. Cada vez que um cristão se entrega a esses pecados, ele não está apenas desobedecendo, ele está, de certa forma, arrastando o nome de Cristo para a contaminação. Por isso, Paulo diz com firmeza: será que vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Essa linguagem é forte porque a gravidade do assunto assim o exige. O cristão deve ter plena consciência de que está espiritualmente unido a Cristo e, portanto, suas escolhas refletem diretamente essa união. É como se, a cada decisão impura, tentássemos misturar luz com trevas, algo completamente incompatível. Como bem nos adverte a carta de Tiago. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce? Tiago 3,12. O chamado à vigilância não é um peso, mas um convite amoroso à santidade.
Deus deseja que seus filhos experimentem a verdadeira liberdade, aquela que só existe em um viver puro e separado do pecado. A verdadeira comunhão com Cristo produz um desejo sincero de viver em santidade, não por medo, mas por amor e gratidão. Além disso, a vida de santidade não nos isola do mundo, mas nos diferencia nele. Como diz 1 Pedro 2,11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É uma guerra espiritual constante, onde precisamos resistir às paixões que militam contra a nossa nova natureza. A carne quer arrastar-nos de volta aos velhos caminhos, mas o Espírito de Deus, que habita em nós, nos dá força e direção para permanecermos firmes. Ao ouvirmos o chamado de Deus à santidade, muitos podem se sentir desanimados, achando que é impossível vencer as tentações e paixões deste mundo. E, de fato, se dependêssemos apenas de nossa força humana, seria impossível. Mas o Evangelho não nos deixa entregues a nós mesmos. Em Cristo, recebemos uma nova mente, novos desejos e uma nova capacidade de viver conforme a vontade de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios 2,16: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é uma declaração profunda e cheia de esperança. Não estamos apenas tentando imitar Jesus por nossa força de vontade. Fomos capacitados sobrenaturalmente para pensar, sentir e agir de acordo com a vontade dele. A mente de Cristo em nós não apenas transforma nossa visão de mundo, mas também reorienta nossos desejos e prioridades. Antes, quando estávamos separados de Deus, nossos pensamentos eram dominados pelos desejos da carne. A imoralidade parecia normal, as paixões pecaminosas pareciam irresistíveis. Mas agora, unidos a Cristo, recebemos uma nova perspectiva. Aquilo que antes era prazeroso, hoje nos causa tristeza e peso na consciência, porque o Espírito Santo nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Por isso, quando o crente peca, não consegue mais permanecer confortável no erro. Há uma inquietude santa dentro de nós, porque o Espírito de Cristo habita em nosso ser e não tolera o pecado em nossa vida. Como diz a Escritura em 2 Pedro 1,4: Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por meio delas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Aqui está o segredo. Participamos da natureza divina. O pecado ainda tenta nos assediar, mas agora temos em nós o próprio poder de Deus para resistir. Não somos mais escravos do pecado, como antes. Romanos 6,14 nos lembra: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A comunhão espiritual com Cristo não é apenas uma posição teológica distante. Ela é uma realidade prática e presente. Essa comunhão diária, alimentada por oração, leitura da palavra e submissão ao Espírito, vai nos moldando a imagem de Cristo. Cada pequena vitória sobre o pecado fortalece ainda mais essa transformação. Porém, é importante lembrar que a luta contra o pecado é contínua. Não devemos baixar a guarda. Devemos, diariamente, buscar essa renovação interior, permitindo que a mente de Cristo governe nossas escolhas e pensamentos. Nossa união espiritual com Cristo não apenas transforma nossa mente e conduta moral, mas também nos insere no mesmo caminho de Cristo, o caminho do sofrimento, da renúncia e, por fim, da glória. Como ele viveu, assim também viveremos. Como ele foi separado para Deus, também fomos nós. Como ele sofreu, também sofreremos. Mas, assim como ele ressuscitou em glória, também ressuscitaremos. Jesus mesmo orou ao Pai em João 17:22. Eu lhes dei a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esta declaração extraordinária revela o coração do plano divino. Somos chamados a uma comunhão tão íntima com Cristo que participamos da sua própria glória. No entanto, essa glória não é apenas para o futuro, ela já começa a ser revelada em nós aqui, ainda que em meio às lutas. A identificação com Cristo traz consigo o sofrimento inevitável neste mundo.
pois o sistema do mundo está em oposição à santidade de Deus. Como escreveu Pedro em 1 Pedro 2,11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Seremos muitas vezes ridicularizados, rejeitados e caluniados por escolhermos viver de forma diferente da maioria. Seremos provados em nossas convicções, desafiados em nossa pureza, pressionados a ceder aos padrões imorais de uma sociedade caída. Mas, assim como Cristo foi fiel até a morte, também somos chamados à fidelidade, sabendo que nossa recompensa não está neste mundo passageiro, mas na glória eterna preparada para nós. Paulo também declara em Romanos 8,17 que, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Cada sofrimento enfrentado por amor a Cristo fortalece nossa comunhão com Ele e nos prepara para a glória vindoura. Somos estrangeiros aqui. Nossa verdadeira pátria é celestial e para lá estamos caminhando. Essa identificação com Cristo abrange todo o nosso ser. Nascemos de novo em uma nova natureza. Somos separados para Deus como vasos de honra. Sofremos por causa da nossa fé. Morremos para o pecado diariamente. E um dia ressuscitaremos em glória, tal como Ele. Essa é a esperança viva que nos sustenta. Sabemos que cada renúncia aqui é uma semente plantada para a eternidade. Depois de meditarmos sobre a profundidade da nossa união espiritual com Cristo, sobre o chamado à pureza, o poder que recebemos para vencer o pecado e a identificação com Cristo no sofrimento e na glória, somos agora conduzidos à responsabilidade prática da nossa fé. Não somos apenas ouvintes da palavra, somos praticantes. O Senhor nos chama a viver diariamente com essa consciência. Eu sou um com Cristo. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude devem refletir essa realidade espiritual. Não podemos mais viver como vivíamos antes, porque agora carregamos o nome de Cristo sobre nós. Somos seus representantes, seus embaixadores na terra. O apóstolo Pedro nos lembra em 1 Pedro 1,4 que já participamos da natureza divina e, por isso, devemos nos afastar da corrupção que há no mundo. Isso exige de nós vigilância constante sobre os desejos da carne, disciplina espiritual diária em oração e leitura da palavra, renúncia de tudo o que contamina o corpo e a alma, e, acima de tudo, um amor profundo por Cristo que nos motive a viver para a sua glória. Devemos lembrar que a pureza não é apenas um comportamento moral, mas o reflexo da nossa comunhão com Deus. Quando o amor de Cristo governa o nosso coração, a pureza será a consequência natural desse relacionamento. E quando, porventura, falharmos, porque ainda estamos num corpo sujeito à fraqueza, temos a promessa de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A vida cristã é um constante processo de santificação. A cada dia, o Espírito Santo trabalha em nós, moldando-nos, purificando-nos e nos preparando para a glória que há de vir. Hoje, o Senhor te chama a uma decisão prática: viver consciente de que você é templo do Espírito Santo e que o seu corpo pertence ao Senhor. Não permita que as paixões carnais roubem a pureza dessa aliança preciosa que você tem com Cristo. Busque o Senhor em todo o tempo, encha sua mente com a palavra, fortaleça seu espírito na oração, afaste-se das armadilhas sutis deste mundo. Viva como quem verdadeiramente participa da natureza divina. Agora chegou o momento de orarmos a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por me chamar à tua maravilhosa luz. Sei que pertenço a ti e que estou espiritualmente unido a Cristo.
Ajuda-me a viver em santidade, a resistir ao pecado e a honrar o Teu nome em cada decisão da minha vida. Que o Teu Espírito me fortaleça diariamente, me dê sabedoria e purifique todo o meu ser. Eu te entrego meu corpo, minha mente e meu coração. Conduze-me, Senhor, pelo caminho da pureza e da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, declare sua fé nos comentários. Amém. Glória a Deus. Eu pertenço a Cristo. Escreva aí nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem.